Boa noite, são 20 horas e 1 minuto. Está entrando no ar o programa Quinta de Luz, a vida em trânsito. Este é um programa que visa aproximar você, querido ouvinte, dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Fale conosco pelo telefone 0 operadora 11 98965 9829. Você pode mandar o WhatsApp ou então um áudio pelo 98965 9829. Se você quiser acompanhar o programa pela internet, acesse o site da rádio no endereço estudioafm.com. Boa noite a todos, eu sou Alberto Pontes, da Associação Beneficente Vinha de Luz, e nós vamos apresentar os companheiros que estão à nossa mesa. Boa noite, Cícero. Boa noite, eu sou Cícero Reis, trabalhador da Associação Espírita São João de São Paulo, aqui de Mogi das Cruzes, e boa noite a todos os ouvintes, a todos os internautas. Boa noite, José. Boa noite a todos os ouvintes. Eu sou José de Jesus, trabalhador da entidade espírita Luz e Caridade Ramatiz, que está situada no bairro do Rodeio, Mogi das Cruzes. Boa noite, Evelise. Olá, boa noite para você que vai ficar conosco até as 22 horas. Lembrando que eu faço parte da USE, da parte de divulgação. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos, eu sou Reinaldo Dias, do Lar da Prece, lá de Itaquaquecetuba, e é um prazer de novo estar aqui com todos os nossos amigos da internet e da rádio. Boa noite, Calixto. Boa noite, Alberto. Boa noite a todos aqui do estúdio, aos ouvintes e internautas. É uma grande satisfação nós estarmos aqui para mais este programa Quinta de Luz. E este programa é um programa da USE Intermunicipal do Alto Tietê, uma entidade que objetiva a união de todos os espíritas de nossa região. E a nossa região do Alto Tietê, da USE Intermunicipal, é composta, melhor dizendo, pelos municípios Salesópolis, Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos. Então, se você é membro de uma associação espírita de qualquer uma destas cidades, venha conversar conosco da USE para fazer parte dessa grande união entre os espíritas da nossa região. No nosso programa, nós contamos sempre com a presença do nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Então nós vamos imaginar, vamos mentalizar o nosso quintal, a nossa quinta de luz, e a luz de Jesus nos iluminando a todos, nos fortalecendo os espíritos e nos promovendo a possibilidade de, através do entendimento, compreender melhor o Evangelho de Jesus e assim fortalecermos os nossos espíritos para a nossa jornada nesta vida terrena, que é apenas mais uma experiência para a nossa elevação espiritual. Que Jesus esteja sempre conosco. Acesse a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/mogiuzei. Vou repetir, facebook.com/mogiuzei. Então, Uzei é U-S-E-I. E nós vamos apresentar em nosso programa os quadros refletindo sobre a moral evangélica, para que possamos desenvolver em nós a fé inabalável que, segundo Kardec, é aquela que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. No segundo bloco, Saúde Integral, nós vamos comentar como obtê-la à luz dos conhecimentos da doutrina espírita. No terceiro bloco, o tema livre,
discutindo a temática espírita para a formação de nossa opinião. E depois, no quarto bloco, falando da casa espírita, o templo de luz de todos em todas as horas. Então nós vamos assim passar para a primeira parte do nosso programa, refletindo sobre a moral evangélica. E hoje nós falaremos sobre o tema Aliança da Ciência e da Religião. Esta aliança da ciência e da religião encontra-se no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. E este primeiro capítulo denomina-se Não Vim Destruir a Lei, e há vários programas que nós estamos comentando este primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vejamos o que diz esse texto sobre a aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí o conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência, essas relações, nova luz se faz, a fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Na fé, vencido foi o materialismo, mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga e se tentam resistir-lhe em vez de o acompanhar. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade.
fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então nós observamos aqui que anteriormente nós tínhamos um embate entre a ciência e a religião, cada um puxando para o seu lado e eliminando a outra parte. Então aí fica muito difícil para que o homem possa se enquadrar, porque está no sentimento humano a própria religiosidade. E quando nós, na ciência, tentamos negar a existência de uma força superior sobre nós, a existência da espiritualidade, então nessa negação nós criamos diferenças, criamos distâncias, e como elas não fazem sentido para nós, então cria-se um vazio entre uma e outra, entre a ciência e entre a religião. Vamos observar que a espiritualidade nos leva a todos à elevação moral, não é? Então é este caminho que nós todos devemos percorrer, que é a busca da nossa elevação moral através da religiosidade. Bom, como a religiosidade ela foi durante determinado tempo sendo utilizada como uma ferramenta de dominação de uma parte da sociedade a qual não tinha esclarecimento, então ficou um grupo de iniciados falando da religião, dominando certa parte da população e outra parte interessada na ciência. Então aí a diferença, as grandes diferenças, né, que o homem não consegue alcançar, e porque não consegue alcançar, ele então sente-se no vazio. Então, essa deturpação que ocorreu com a religião atrasou a sua relação com a ciência. Criou-se na própria religião um véu que a separou da ciência e ainda, embora nos pareça controverso, também separou a nossa religiosidade, porque a religião se transformou num conjunto de dogmas que devemos seguir, e seguindo esses dogmas, então nós estamos quites com a religião, assim a crença de determinadas pessoas. Então nós convidamos os nossos companheiros para uma reflexão a mais a respeito dessa questão da ciência e da religião. Cícero? Allan Kardec, trazendo orientações dos espíritos superiores, nos orienta que nós devemos, o espiritismo deveria seguir a ciência passo a passo. Então, como nós sabemos que tudo na vida evolui, a ciência certamente evoluirá, e o espiritismo, consequentemente, também está sempre evoluindo. As leis de Deus, nós sabemos que são leis imutáveis. E todos nós, como estamos subordinados à lei do progresso, cedo ou tarde todos nós compreenderemos essas leis. Então quanto à religião, tudo que nós pudermos utilizar para que nós nos melhoremos, que nós possamos nos religar novamente a Deus, que isso é o significado da religião, que vem do latim ou do grego, significa religare. Então, essa religação com Deus, tudo que nós utilizarmos de aprendizado para que nós possamos aplicar na nossa vida, certamente é proveitoso para todos nós. Devemos ter paciência, né, com os irmãos que muitas vezes nós não compreendemos essas leis,
porque cedo ou tarde as compreenderemos. E nós lembremos até como agia o nosso irmão Chico Xavier. Tem um livro, Entrevistas com Chico Xavier. Alguém pergunta para o Chico assim: Chico, o que você acha daqueles irmãos espíritas e que não acredita ter essa convicção ainda da reencarnação, né? Se alguém falasse conosco, nós falaríamos: então não é espírita. Mas Chico, na sua simplicidade, lá nesse livro, ele fala: isso, como são leis naturais, cedo ou tarde eles vão compreender, é que ainda não estudaram o suficiente, né? Então nós devemos ter essa convicção também, que cedo ou tarde todos nós teremos essa compreensão da importância da ciência, juntamente com a religião, para que possa andar lado a lado realmente. Essa questão do tempo que você colocou, isso seria interessante, porque tem um pensamento filosófico que diz assim, não é? O professor, quando ele vai ensinar uma criança, ele, no momento que a criança está aprendendo a ler, os primeiros traços que ela vai fazer com lápis lá, a criança erra e o professor não vai ficar bravo com a criança, porque ele tá consciente de que ela tem um potencial futuro. Não é um potencial presente, é um potencial futuro. Aquela criança que hoje está fazendo um traço com dificuldade no lápis, no caderno, né? Ela no futuro ela apresenta um potencial que o professor já vislumbra, né? E que ele sabe que se ele mantiver uma constância no ensino e na educação daquela criança, se ela tiver as oportunidades e agarrá-las, essas oportunidades, ela poderá depois vir a ser um profissional em alguma determinada área. Jesus Cristo apostou em toda a humanidade nesse mesmo sentido. Na potencialização que nossos espíritos têm de sermos bons. Porque todos nós nascemos para ser bons, né? Na questão 860 do Livro dos Espíritos, os Espíritos afirmam categoricamente que fazer o bem é a única finalidade da vida. Está na questão 860, embora a pergunta não tenha sido direcionada nesse sentido. Kardec pergunta se os espíritos, se as pessoas, se os seres, as criaturas, poderiam, através dos seus atos, modificar coisas que deveriam se dar e fazer com que outras que não deveriam ocorrer, ocorressem. Está falando da fatalidade. E os espíritos falam que desde que isso caiba naquele projeto de vida, de existência, sim. Porque para fazer o bem, finalidade única desta vida, então eles acabam respondendo essa questão. Então fazer o bem é a finalidade única desta vida. Nós somos criados para fazer o bem, né? O bem é a essência. E Jesus apostou nessa nossa finalidade, porque ele sabe que um dia, todos nós, essa mesma visão que o Chico tem, não é? É aquela visão de futuro, né? Ele sabe que todo mundo um dia vai ser bom, não vai ter jeito, não vai escapar, não é? Porque Deus seria como se fosse um imã e a gente uma limalhazinha de ferro, né? A gente quer ir para o outro lado, mas não dá. Aquela força vai nos puxar. E se a gente ficar teimando, a gente vai cair em algum problema, algum sofrimento. A vida vai nos impulsionar para onde nós temos que ir. Eu estava conversando hoje com a minha esposa e disse para ela, conversando com relação a umas questões, né, que acontecem no lar e tal. E eu estava falando, a gente aprende mais com os nãos do que com os sims. Aliás, eu acredito que o sim nem ensina, né? O que ensina mesmo é o não, né? Porque se você precisa de alguma coisa e tudo sai certinho, eu estava vendo isso por conta do meu trabalho, por exemplo. Eu vou a um lugar, tal, uma audiência, não sei o quê, aí dá tudo certo, tudo que eu pedi deu. Então, que maravilha, eu chego no escritório, eu vou tomar café, vou sentar, né? Agora, se der errado, se o juiz não deu, eu vou lá, a primeira coisa que eu abri o computador, como assim que não deu? Eu vou procurar, ver a jurisprudência, o que está acontecendo, por que eu não ganhei, né, esse pedido e tal. Então a gente aprende com os nãos. Os sims a gente fica acomodado, fica tranquilo. Então, essa questão da religiosidade e da ciência, elas devem andar juntos e a questão é simples, porque a ciência significa conhecimento. Conhecimento é virtude. E toda virtude vem de Deus. E a religião é a nossa forma de nos ligarmos com Deus. Não dá para separar, né? Muito bem. E aí, José, você gostaria de fazer alguma observação? Nós deixamos para o Calixto. Pode deixar para o Calixto. Calixto. Na época do começo dos primórdios do Espiritismo, a ciência ela era
avessa a tudo que era, a tudo que se referia à religião. Até porque naquela época, lá no início do século XIX, meados do século XIX, a religião era crendice, era crer. Então, quer dizer, nós, quando espíritas, quando falamos alguma coisa, nós não conjugamos esse verbo, crer. Porque crer nem sempre é saber. Então, nós precisamos saber. E naquela época, o Espiritismo ele veio implantar essa ideia do saber, não do crer. Mas mesmo assim, ele era visto como uma religião. Em princípio, Kardec não o teve como religião, apenas filosofia e ciência. Só muito mais tarde que o próprio Kardec se curvou a essa ideia de que, de fato, enseja, né, todos os postulados espíritas enseja, sim, uma questão religiosa. Mas o ambiente na época era esse, era a ciência confrontando a religião, porque a religião era feita das crenças, como ainda hoje, né? Muitas religiões são baseadas em crenças. Crenças que são vistas como dogmas, como verdades feitas. Ou seja, assenta-se uma ideia, mesmo que essa ideia não tenha base nenhuma, não tenha uma base sólida, ou uma base até mesmo científica, ela é ponto pacífico. Ou seja, aceite ou não, é uma realidade. Se a pessoa quiser participar daquele grupo religioso, ele participa. Se ele não aceitar, ele sai. Mas eles não vão modificar, né? Aquela religião não vai modificar os seus postulados, os seus dogmas, para satisfazer esse ou aquele fiel. Então, a ciência, que está sempre buscando a comprovação dos fatos, ela não pode mesmo, e não poderia, aceitar a religião tal como ela era. Agora, o Espiritismo, ele veio quebrar essa ideia, né? Ou seja, não se conjuga o verbo crer e sim o saber. Só que, como os cientistas da época viam o Espiritismo também como uma religião, isso então havia muito preconceito. Tem uma passagem interessante que na Europa tinha uma comunidade científica muito forte, como tem até hoje, não é? E como é o velho mundo, sempre teve, a gente pode dizer assim. E lá tinha um grupo de cientistas que o grupo queria confrontar as ideias espíritas, né? E então eles convidaram um cientista que era muito notável, que foi muito notável, um cientista inglês de nome William Crookes, para desmascarar esses fenômenos, chamados fenômenos espíritas. Porque naquele tempo do Kardec, nos primeiros tempos do espiritismo, havia muita manifestação física, muita materialização de espíritos, movimentação de objetos. E então, quer dizer, o William Crookes, como ele era respeitado no mundo científico, ele ia bem representar essa comunidade científica europeia. Só que aí ele começou então fazer as experiências, tomando todos os cuidados. Ele começou a fazer as experiências na casa dele. Ele falou, bom, aqui a casa é o meu domínio, né? Eu então sei bem que nenhuma fraude pode acontecer. Porque se ele tivesse ido para algum outro ambiente, ele poderia ser vítima de alguma fraude. Mas aí então ele montou na sala dele de estar e na biblioteca o seu quartel-general. Ficou conhecendo algumas médiuns, né? E convidou então essas médiuns para participar. A médium principal era a Florence Cook, era uma moça de 15 anos, né? E ela tinha uma mediunidade de fenômenos físicos, de ectoplasmia, muito boa. Então ela ficava na biblioteca, ela adormecia, fornecia o ectoplasma, e os espíritos então manipulavam esse ectoplasma, essa energia, e então materializavam-se alguns espíritos. O espírito mais famoso que se materializou foi da Cat King. Era uma moça maior do que a Florence Cook.
Inclusive, num dado momento, ele disse assim: como que eu vou saber que você não é a própria Florence Cook? Aí ela convidou ele e o grupo a irem até a biblioteca, e ela então ficou ao lado da Florence, a Cat King foi até a biblioteca junto com o William Crookes e o grupo, e eles ficaram ali divisando, né, a Florence Cook e a Cat King. Ou seja, não podia ser a mesma. E não poderia ter entrado ninguém no ambiente, porque ele se precavia colocando cadeado em todas as portas e janelas. Então, foram anos, por volta de 5 anos de estudos nesse sentido. Muitos foram os espíritos que se materializaram, muitas ideias foram transmitidas, porque o mais importante não era o fenômeno, era sim a ideia. Então, quando o William Crookes passou esses informes para os colegas, ele passou a ser desacreditado. Ele, inclusive, teve que deixar a Inglaterra, se não me engano, acho que ele foi para a Alemanha, porque ele perdeu espaço na comunidade científica da Inglaterra. Então, a conversa está muito boa, né? Mas nós já vencemos o primeiro bloco do programa, né? São 20 horas e 28 minutos, então nós vamos para o intervalo e nós voltamos daqui a pouco para o segundo bloco do programa, quando nós vamos falar da saúde integral.